Olá, nesse ficheiro nós vamos apontar algumas características desses institutos tão importantes de conexão e continência. Devemos, antes de qualquer coisa, lembrar que estamos diante de critérios secundários de definição de competência. A conexão e a continência, assim como a prevenção e a distribuição, só entrarão em cena se os critérios principais não forem suficientes para definir a competência. Como critérios principais, nós devemos responder a 3 perguntas. Quem praticou infração penal? Que infração penal foi praticada e onde foi praticada essa infração penal? Pela primeira pergunta, nós definimos o órgão competente. Pela segunda, a justiça competente. E pela terceira, o juízo ou o foro competente. Imaginemos, por exemplo, um deputado federal praticando um crime. Nós sabemos que um deputado federal detém prerrogativa de função para ser processado originariamente perante o STF. Ali, pelo primeiro critério, eu já defini a competência. Então não importa que crime ele praticou, qual a natureza da infração penal, ele vai ser processado perante o STF. Não importa onde ele praticou esse crime, porque ele vai ser processado perante o STF. Então veja, nesse primeiro critério principal, eu já defini a competência. Mas é possível que quem praticou o crime não tenha prerrogativa de função. Aliás, é o comum, é a maioria. Então eu tenho que verificar que infração penal ele praticou. E ali eu defino a justiça, que pode ser especial, que se divide em eleitoral e militar. Mas se não for especial, é comum. E a comum pode ser a federal ou, de forma residual, a estadual. Mas é possível que, tendo descoberto a justiça, vamos pensar que seja uma justiça comum estadual, eu encontre mais de um juízo competente. Então eu vou para o terceiro critério, que é o critério territorial para apontar o foro. Se passando por todos esses critérios principais, ainda assim, eu não conseguir definir a competência, é que eu vou para os critérios secundários, de conexão e continência, prevenção e o último lá, distribuição. Então nós estamos diante desses critérios secundários. O Instituto da Conexão está previsto no artigo 76 do Código de Processo Penal e o da continência no 77. Na conexão, exige-se pluralidade de infrações penais, mais de um crime, portanto. Já na continência, estaremos diante de um crime único. Com uma única conduta, ele pratica um crime único. É possível que nós tenhamos, no que diz respeito ao número de agentes, pluralidade de agentes ou não. Na chamada conexão intersubjetiva, conexão entre pessoas intersubjetiva, aí sim exige-se pluralidade de agentes. Já na conexão objetiva, nós não precisamos de mais de um agente. Até porque ela se manifesta pelos nexos, pelos vínculos. Já na continência, nós podemos sim ter pluralidade de agentes, que vão responder por um único crime, imaginemos uma rixa, mas nós podemos também ter uma continência por cumulação objetiva. Um único agente estará com uma cumulação de penas aqui, já te mostro em que hipóteses. Espécies. Conexão intersubjetiva está no 76, inciso 1. E ali há uma divisão doutrinária, rótulos colocados em cima das hipóteses que estão lá no 76, inciso 1, chamando de conexão intersubjetiva ocasional, por simultaneidade, por concurso ou por reciprocidade. E nós podemos ter uma conexão que não é entre pessoas, mas é por nexos, chamada de conexão objetiva. E aí nós temos também uma divisão doutrinária, rótulos doutrinários, chamando de conexão objetiva teleológica, que é aquela hipótese em que o sujeito pratica o segundo crime para facilitar a execução de outra infração, ou a chamada conexão objetiva
consequencial, que é quando ele pratica o crime para ocultar, conseguir a impunidade ou a vantagem do crime já praticado. E podemos ter ainda, no 76, inciso 3, a conexão probatória, quando a prova de um crime influenciar significativamente no outro crime. Imaginemos um caso de um crime parasitário, uma receptação, em que, se for provado que não teve um furto no antecedente, ora, sabemos que para uma receptação, a origem da res, da coisa, precisa ser ilícita. Então, se não teve crime na conduta antecedente, então nós vamos ter aqui uma conexão probatória, porque vai importar, sim, na prova desse processo de receptação. Do outro lado, na continência, nós podemos ter uma continência por cumulação subjetiva ou concursal. Imaginemos o caso de rixa, um único crime, vários contendores, vários rixosos, mas nós podemos também ter uma conexão por cumulação objetiva. O sujeito único vai estar diante dessa hipótese. E aí nós vamos estar diante de um concurso formal, em que ele pratica uma única conduta e que gera 2 ou mais resultados. Podemos estar diante de uma aberratio ictus, erro na execução, ou de uma aberratio criminis, resultado diverso do pretendido, e que igualmente vai se aplicar a regra do concurso formal. Ele vai receber a pena mais grave, exasperada. Nesse momento você deve estar, possivelmente, se não está com o estudo muito em dia, pensando que não lembra de todos os detalhes desses simples rótulos que foram lançados aqui. Aí, o que é conexão intersubjetiva ocasional, por simultaneidade, por concurso, por reciprocidade? Então, esse ficheiro não lhe serve, porque um ficheiro serve para nós batermos o olho e lembrarmos os fundamentos daquilo. Fora disso, é resumo. Quando é para nós verificarmos todo o conteúdo de forma objetiva, é resumo. Então, é possível que você se sinta instigado, perturbado nesse momento, a voltar aos livros. Você está matriculado em algum curso, procurar a aula de competência em que o professor fala isso, para recordar de todos os fundamentos. Os que estão no meu curso, não lembram dos detalhes, eu explorei todos os detalhes, explicando todos os fundamentos de aberratio ictus, aberratio criminis, o que acontece, como é que fica a pena, qual a diferença lá entre conexão intersubjetiva e continência por cumulação subjetiva. As pessoas costumam, de uma forma equivocada, jogar a rixa como exemplo de uma conexão intersubjetiva concursal, e não é. Então você precisa voltar agora e imediatamente, não deixa para depois. Porque manja como é que é a lei de Murphy, né? Se eu tenho dúvidas sobre isso aqui, é isso aqui que vai vir na minha prova. Então aproveita o ficheiro que lhe inquietou para que você possa rever a matéria. Se você bateu o olho em tudo isso aqui e realmente recordou de cada um desses fundamentos, parabéns. O tema é complexo, mas precisa estar bem dominado. Se você está considerando esse conteúdo de relevância, que pode lhe ajudar de alguma forma, talvez até gerando inquietação, vamos fazer uma via de mão dupla. Curte, comenta, isso tudo mexe com o algoritmo do canal e faça com que a distribuição seja melhorada. Um grande abraço e até o próximo ficheiro, se Deus quiser.